Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta, estou de volta. Olha quem voltou. Sim, eu mesmo estou de volta aqui com mais uma videoaula. Na verdade, a parte 2 da nossa videoaula que nós estamos falando de sistema circulatório, continuando a nossa parte de fisiologia e anatomia do corpo humano, não é verdade? Bom, gente, então olha, para você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Então o nosso canal no YouTube é ele, o Estudo Fácil com Henrique, mas é só Estudo Fácil. E no Instagram, né, que eu vou colocar aqui como i, é o @_estudo.fácil, tá bom? Então vai lá seguir, manda para todo mundo, o grupo da sala, para todo mundo estudar, porque eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Bom, gente, então agora nós vamos continuar aquele assunto que nós já começamos na aula passada, que eu vou deixar aqui nos cards, assunto de sistema circulatório, tá bom? Esse assunto está na apostila 6 e 7 do Sistema Ângulo de Ensino, as aulas 21 a 28 de Biologia do setor A de amor pela biologia, tá bom? Então, gente, lembrando, né, antes de tudo isso, antes de começar a falar, já estava querendo desembestar, falar tudo aqui, né, que vocês já sabem como é que eu sou. Vamos soltar a famosa vinheta do nosso canal. Então, simbora! Aê, nossa vinheta bonita aqui. Lembrando então, gente, sobre o nosso formulário que eu já avisei vocês na aula passada. Então nós temos um formulário de revisão de 5 exercícios. O tema da aula de hoje, apenas questões discursivas, onde o link estará na descrição do vídeo e no Linktree, tá bom? Correção do formulário, feedback da resposta e eu devolvo o formulário para vocês por e-mail com nota, tá bom? Eu corrijo o formulário para vocês, tá bom? Então, lembrando que na aula de hoje nós vamos ver, né, sistema circulatório, eu preparei esses 4 tópicos. Lembrando que esses 2 tópicos aqui, ó, eles estão ok. Henrique, eu não sei porque que tá ok. Você fez por onde? Você fez live e tal, inclusive falando em live. Gente, para vocês que querem saber quando terá live, a única solução possível que tem é seguir o Instagram. Como que você ainda não segue o Instagram? Tem que seguir, porque é lá nos stories, nos posts que eu aviso vocês de live, tá bom? Então tem que seguir, tem que seguir. Se não seguir, não dá certo, não dá certo, tá bom? Então nós já falamos sobre os 2 primeiros tópicos, tá bom? Então vou até colocar o slide de outro jeito aqui, ó, onde a gente pode ver. Então na parte 1 nós falamos de tudo isso, vimos o sistema circulatório de um modo geral, né? Então analisamos os vertebrados, como é que é, se tem mistura ou não de sangue. Na parte 2 vimos o do sistema circulatório humano e ainda cantamos uma paródia no final, na música I'm Yours. Então se você não viu, corre lá para ver, porque está muito boa, a música ficou muito boa, parabéns para quem fez a letra. E bom, então é isso. Então a outra coisa que é super importante que eu vou retomar agora antes de entrar em sistema linfático. Circulação humana. Lembrando então, gente, ó, tomando como referência a veia cava. Deixa eu pegar o laser aqui que é melhor. Tomando como referência a veia cava, então veia cava inferior, superior. Pega sangue venoso rico em gás carbônico e pobre em oxigênio consequentemente. Pega o sangue do corpo, né, então superior, o que está acima do coração, e inferior, o que está abaixo. Pegou esse sangue, entra no coração, por onde? Átrio direito, ventrículo direito, sai para onde? E sai por onde? Sai pela artéria pulmonar, que está em direção ao pulmão. E no pulmão vai acontecer o quê? A hematose, ou seja, a troca de gases, né? Então o sangue vai pegar o oxigênio e vai liberar o gás carbônico que já está no sangue. Processo de hematose, respiração, desculpa, tem a ver com o sistema respiratório. Bom, fez a hematose, o que vai acontecer? Vai sair do pulmão como sangue arterial rico em oxigênio, vai para o coração. Entra por onde? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e agora vai para o corpo. Sai por onde? Artéria aorta. E vai para os sistemas do corpo humano fazer o quê? A respiração celular. Então vai usar o
desculpa, vai pegar o oxigênio, transformar em gás carbônico e tudo, e assim vai. Tá bom? É isso, meu povo, tranquilo? E aí, revisado o assunto, tudo certo, tudo tranquilo? Agora eu pergunto a vocês, tudo bem? Qualquer dúvida depois, gente, se ficar dúvidas, tá bom? Pode me perguntar no direct lá pelo Instagram, tá bom? Eu tava lendo aqui uma informação no livro, né, que eu tô com ele aqui sempre em mãos, e aí eu só peguei assim, ó, enquanto o sangue pobre em oxigênio é o sangue venoso, só que eu não tinha terminado de ler, eu falei, nossa, acho que eu coloquei errado, tal, mas tudo bem, tá tudo certo, gelei um pouco agora, mas simbora. Então, vamos continuar o nosso assunto, deixa eu colocar aqui, e vamos então para a parte 3, que nós vamos falar um pouquinho do sistema linfático, né? Então, como que ele funciona, do que ele é composto, qual que é a função dele no organismo. Isso que é o básico do sistema linfático. Então vamos começar. Sistema linfático, ele é um sistema auxiliar de drenagem, tá bom? Que é formado por vasos linfáticos e órgãos linfáticos, quais? Baço, timo, tonsilas e linfonodos. Henrique, fala a minha língua, por favor. O que é tonsilas? Tonsilas são as amígdalas, tá bom? Como está aqui, ó, a amígdala, que no caso eu não tenho. Tá bom, eu não tenho amígdala, tirei ela 2 vezes, fiz uma cirurgia quando eu era pequeno, com acho que 2 anos de idade, tirei as amígdalas, e aí, com 7 anos ou 8 anos, não me engano, eu tive que tirar de novo porque ela nasceu, e aí eu precisei tirar, e enfim, então eu não tenho as amígdalas, né? Bom, então, ó, uma coisa que é importante, ele é um sistema chamado, né, classificado como um sistema auxiliar, ou seja, ele auxilia na drenagem, ele não é o principal, por isso que a gente estuda o linfático junto com o circulatório, tá bom? Porque é tudo junto, né? Tá tudo perto. Bom, então o sistema linfático ele também é o principal sistema de defesa do organismo, portanto, se ele está falando de defesa, vai entrar nos leucócitos. Henrique, mas eu não sei o que é leucócito. Bom, você vai ver. Células de defesa, tá bom? Bom, e aí, para desempenhar a sua função de eliminar agentes invasores ou proteínas estranhas no nosso corpo, o sistema linfático trabalha junto com o imunológico, que é o que eu falo que é o exército do nosso corpo, aquele lá que vai partir para porrada, vai partir para a briga do nosso corpo. É ele que vai nos defender. Pensou em sistema imunológico, o que eu penso? Vacina. Então, gente, falando em vacina, vacinem-se contra o Covid. Né? Então, hashtag vacina sim. Né? Para você que é de São Paulo, já se atente ao calendário, final de agosto. Tal, já em agosto já tomaremos a primeira dose, depois a segunda. E enfim, então tomem a vacina para o sistema imunológico produzir anticorpos contra o coronavírus. Então tomem, não deixem de tomar, incentivem todo mundo a tomar a vacina. Tá bom? Bom, então vai trabalhar junto com o sistema imunológico. Aí, o que é diferente, né? Diferente no sangue, que é impulsionado pela força do coração, que nós vimos, sístole, né? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, contração, diástole, relaxamento, né? O que vai acontecer no linfático? A linfa se movimenta de forma lenta e com baixa pressão. E aí ela vai depender da compressão dos movimentos dos músculos para pressionar o líquido, tá bom? E o devolvem ao sangue por meio de uma veia. E aí eles também vão apresentar válvulas para impedir o refluxo da linfa, tá bom? Então, ó, falando um pouquinho de cada órgão que o sistema linfático é composto. Então nós temos aqui, ó, coloquei um pouquinho de cada um, tá bom? Para quem está seguindo o material do ângulo, não tem isso lá, tá bom? Isso aqui é extra. Então nós temos os linfonodos, que são distribuídos por todo o corpo, e eles fazem o que? Os linfonodos são responsáveis por filtrar a linfa antes de retornar ao sangue. E eles vão atuar também, né? Mas o principal é filtrar a linfa na defesa do corpo e impedir a permanência de partículas estranhas. Tá bom? Então o sistema linfático, assim como qualquer outro, é um sistema bom, é um sistema do bem, né? Ele com certeza vai nos prevenir de doenças, né? O timo produz anticorpos, como por exemplo o linfócito T, e vai atuar na defesa. O baço também vai produzir anticorpos, né? Os linfócitos T e B,
e vai produzir hemácias também. Vai também produzir, desculpa, armazenar sangue e liberar hormônios, tá bom? E as amígdalas vão selecionar os micro-organismos que penetram no corpo, principalmente pela boca, tá bom? Isso foi uma das coisas que foi um pouco mais complicado para mim, eu que não tenho as amígdalas, né? Eu fico um pouco mais, às vezes, com garganta, com dor de garganta, às vezes no inverno, tal, né? Então isso daí são consequências de tirar as amígdalas, né? Bom, tá aqui, vamos conversar agora um pouquinho vamos analisar essa imagem aqui. Então, falando um pouquinho sobre ela, o que acontece? O plasma sanguíneo, então passou o capilar lá, sai do capilar em sua porção arterial rica em gás carbônico e retorna na porção venosa, rica em oxigênio e retorna para a porção rica em gás carbônico. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, uma parte do plasma não é reabsorvida pelos capilares e aí vai permanecer nos tecidos, passando a se chamar líquido intersticial. Por isso que o sistema linfático tem relação com o penúltimo slide da aula anterior, onde eu falei da troca de substâncias nos capilares, tá bom? E aí logo esses vasos linfáticos drenam o excesso do líquido e vão devolver ao sangue, mantendo assim o equilíbrio na distribuição de plasma sanguíneo e evitando os inchaços dos tecidos, tá bom? E aí, além de drenar, o sistema é responsável pela absorção, né? Então o sistema é responsável pela absorção de lipídios e vitaminas lipossolúveis, além da resposta imunológica contra micro-organismos. Tá bom? Basicamente isso que nós temos para falar do sistema linfático. Mas temos essa imagem aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, parte direita do coração, parte esquerda. Henrique, porque eu estou vendo aqui que essa aqui é a direita, né? Essa aqui. Mas se você virar o coração, né? Esse coração está visto de frente. Então essa aqui é a parte direita e essa aqui é a parte esquerda. Coloquei átrio direito e átrio esquerdo. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, os vasos linfáticos, né? Então ocorre, ó, o líquido intersticial, plasma sai, o que sobrar, né? Então é drenado e volta para os capilares linfáticos e assim vai, tá bom? Então esse líquido ele não é perdido, né? Ele só é drenado, ele é limpo, né? Ele vai ser limpo para voltar ao sangue, aí vai voltar tranquilo, tá bom? E aí é isso, meu, tranquilo. O sistema linfático, Henrique, é isso, só isso mesmo. Você tem certeza? Claro, tenho certeza que agora nós vamos entrar na parte 4 do sangue, falar como funciona, o que compõe, qual a sua função, né, de cada célula que tem lá. Enfim, o sangue é uma parte muito bonita, né, de se ver do sistema. Eu gosto de ver o sistema circulatório, mas o que eu acho assim, eu achava confuso a parte de entender a circulação humana, mas depois que eu comecei a pegar o jeito e tal, aí foi tranquilo. Então, gente, vamos continuar aqui falando do sangue. Qual que é a sua principal função? Transporte de substâncias. Mas espera aí, Henrique, você falou que transporte de substâncias era a função do sistema circulatório. Mas o sistema circulatório tem o quê? Sangue. Portanto, está tudo junto, interligado e misturado, né? Sangue é composto pelo plasma e elementos figurados. Plasma é a parte líquida, que é o que está aqui em cima, cerca de 55% do sangue, tá bom? Quando a gente tem um tubinho de sangue assim. Elementos figurados, quais são eles? Temos aqui, ó, plaquetas, leucócitos e hemácias, tá bom? As hemácias correspondem a 45% do sangue, é ela que dá a cor vermelha, né, ao sangue. Ela não, é a hemoglobina, mas ela é responsável pela cor vermelha. E os leucócitos e plaquetas, menos de 1%. O plasma ele é formado por água, proteínas, gases, nutrientes, excretas, que seja, tá bom? Ele é a parte líquida do sangue, tá? Já os elementos figurados, então hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Os leucócitos são os glóbulos brancos e as plaquetas, também chamadas de trombócitos, produzidos na medula óssea, distribuídas no baço ou no fígado, tá bom? Isso também é super importante. Vou até conferir agora, se eu não me engano é baço e fígado mesmo. São distribuídas peraí que agora eu preciso lembrar. Se eu não me engano acho que era baço no fígado mesmo, tá bom? Se eu estiver errado depois alguém, isso, no baço e no fígado,
tá bom? Ou na própria medula óssea, mas todos são produzidos na medula óssea, tá ok? Bom, continuando aqui então, tá aqui, ó, outra imagem, elementos figurados do sangue. Hemácias de um modo geral, né? Então, principal função transportar oxigênio, graças à hemoglobina, tá bom? Que a gente já vai entender isso. Os leucócitos têm a ver com a imunidade e defesa do corpo e as plaquetas com a coagulação sanguínea, tá bom? Então nós temos muitas trilhares de hemácias no sangue, tá bom? 30 trilhões, leucócitos 45 bilhões e plaquetas 1,5 trilhões, tá bom? Essa tabela aqui também eu achei super importante, mas pausa que eu vou tomar uma água porque eu já falei muito hoje. Não, peraí. Pronto. Bom, então aqui, água, classificado como um solvente. As proteínas, né, que tem aqui também no plasma, tá bom? Aqui no plasma, nessa parte amarela, cerca de 7 a 8%, que vai atuar na defesa, coagulação do sangue, e os íons também presentes, que vai controlar a pressão osmótica, pH e tudo, tá bom? Hemácias, transporte de oxigênio, leucócitos de um modo geral, defesa imunitária, e plaquetas, consequentemente, coagulação. E assim vamos, tá bom? Outra imagem, nossa Henrique, quanta imagem você colocou aqui? Ah, gente, é para colocar aqui para vocês terem e tudo mais, tá bom? Então tá aqui, é só para a gente ter como base, tá? Porque eu gostei das imagens. Ó, leucócito, nós temos vários tipos, né, de leucócitos, como temos aqui. Não vou entrar muito nisso, tá bom? Mas eu vou citar alguns sim, tá? Bom, então agora sim, vamos falar do sangue. Vai, hemácia, vamos começar por ela? Bora! Hemácia, então, função transportar oxigênio e possibilitar trocas gasosas. Por isso que o sistema circulatório ele também está junto com o sistema respiratório, tá bom? Por conta das trocas gasosas entre o sangue e tecidos. E o oxigênio, então, portanto, que é obtido nos pulmões por meio da hematose, se combina a hemoglobina, é conduzido aos tecidos, onde então é liberado e o CO2 é recolhido por todo o corpo, levado aos pulmões, dissolvido no plasma para ser eliminado. Tá bom? Aí sim tem a ver com o movimento de inspiração e expiração, processo da hematose. Tá bom? E o oxigênio então vai passar dos pulmões para o sangue graças à diferença de pressão parcial desse, portanto, que é maior nos pulmões e menor no sangue. Já com gás carbônico ocorre o inverso. Ou seja, menor nos pulmões, maior no sangue. Tá? E aí vai ter a troca osmótica. Bom, as hemácias jovens, elas são chamadas de eritroblastos e são nucleadas. Henrique, mas eu vi que a hemácia é anucleada. Atenção, o núcleo comanda a produção de hemoglobina, que é a proteína vermelha, que dá cor ao sangue. Essa proteína bonita, né? O sangue tem uma cor bonita e é responsável pelo transporte de gases. Porém, ao amadurecerem, os eritroblastos, também chamados de hemácias jovens, perdem o núcleo e passam a ser células anucleadas. E eles vivem, né, as hemácias, no modo geral, vivem cerca de 90 a 120 dias, né, então 3 a 4 meses, e são destruídas no baço, no fígado ou na medula óssea. Tá bom? E um parênteses importante, quando nós temos, né, então essa produção de hemácias varia de acordo com alguns fatores físico-climáticos, né? Por exemplo, em maiores altitudes, a pressão atmosférica é menor. Por exemplo, Campos do Jordão, tornando o ar rarefeito. E aí o que vai acontecer? Se o ar é rarefeito, vai aumentar a produção de hemácias, tá bom? E isso não é algo ruim, tá bom? Veja isso como uma vantagem de você morar. Vantagem não, né? Veja isso como uma adaptação que o corpo teve ao você morar em Campos do Jordão, por exemplo. Bom, e aí como está aqui, como eu falei. E aí então nós temos aqui imagem, desculpa, olha lá, já estou juntando imagem com hemácias, fica imagem. Então nós temos uma hemácia que nós temos vista de perto, né? Então molécula de oxigênio e hemoglobina em volta, tá bom? Por isso que a hemoglobina transporta oxigênio. E aqui mesma coisa, né? Então a hemoglobina está aqui, o que está aqui dentro é hemácia, é o oxigênio capturado dos pulmões, carregado a hemoglobina e assim vai. E aqui então 98% do oxigênio é carregado pela hemoglobina, mas 2% também é carregado pelo plasma, tá bom?
são coisas importantes. Por isso, um exercício caiu na Unesp 2018 sobre isso que nós estamos falando agora das hemácias. Fala assim, ó, o professor de um cursinho pré-vestibular criou a seguinte estrofe para discutir com seus alunos sobre um dos tipos de célula do tecido sanguíneo humano. Tá? Eu sou uma célula passageira que com o sangue se vai levando oxigênio. Parou, levando oxigênio, consequentemente hemácia. Tá bom? E aí eu já vejo assim, ó, de acordo com a composição do tecido sanguíneo humano e considerando que o termo passageira se refere tanto ao fato dessas células serem levadas pela corrente sanguínea, quanto ao fato de terem um tempo de vida limitado. Responda: que células são essas? Em que órgão de um corpo humano adulto e saudável são produzidas? Produzidas na medula óssea, e as células são as hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Tá bom? E aí, temos então, ó, considerando a organização interna dessas células, que característica as difere das demais células do tecido sanguíneo? São anucleadas. E em que característica contribui para seu limitado tempo de vida? Sem núcleos, os glóbulos vermelhos não se multiplicam e sobrevivem entre 90 e 120 dias. Tá bom? E aí é isso. É isso. Bom, Henrique, já acabou? Não, calma. Calma, ainda tem os leucócitos e plaquetas para a gente conversar. Então, simbora falar dos leucócitos, tema muito importante que fala das células de defesa do corpo. Cadê a minha caneta aqui? Da célula de defesa do organismo. Ou seja, com os órgãos nos quais essas células são formadas, multiplicadas e amadurecidas, elas vão formar o sistema imunológico. Os principais leucócitos são os linfócitos, que vão produzir anticorpos para neutralizar a ação de antígenos. Antígenos são, por exemplo, vírus atenuados no corpo, tá bom? Exemplos de alguns outros leucócitos importantes, de linfócitos importantes. Linfócito B produz anticorpos, linfócito T, auxiliador ou CD4, tá bom? Ele é um modulador ou controlador da resposta imunológica. E aí, quando o antígeno entra no corpo, ele é fagocitado por um macrófago que o digere e apresenta suas partes aos linfócitos T auxiliadores. E aí vai estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Coloquei um exemplo do HIV, tá bom? Que está aqui pequenininho. E aqui então, linfócito T citotóxico ou CD8, e que ele vai atacar células estranhas à pessoa ou as parasitadas por vírus. Tá bom? Eles são os principais responsáveis pelas rejeições de órgãos e tecidos transplantados. Legal, né? Como o nosso corpo humano ele é bem bonito quanto a isso, né? Eu fico impressionado, de verdade. É por isso que eu gosto de biologia, meu. A gente fala, a gente não sente nada disso, né? Que nem agora tá correndo sangue pelo meu corpo, eu não sei, não sinto, só sei que está. E a gente aceita, né? Bom, gente, então os leucócitos são esses, tá bom? Basicamente isso. E aqui eu coloquei, ó, falando um pouquinho de cada um, né? Então, os basófilos, mastócitos, tal, o que acontece, qual a função de cada um, tal. Isso é mais por curiosidade de quem quiser saber, tá bom? De quem quiser saber. Ó. Mas falando ó, dos linfócitos, ó, respostas específicas a invasores, incluindo produção de anticorpos, que é a mais importante. Tá bom? Falando agora então das plaquetas, mas antes vamos ver essa imagem aqui. Que além disso, além de defesa, tal, o que vai acontecer? Ó, lesão de um tecido por agentes físicos, químicos ou micro-organismos patogênicos, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade dos capilares e vai ter uma resposta sistêmica. Vindo de quem? Do nosso querido amigo leucócito. Aê, o exército vai entrar em ação. Que no caso é esse daqui. E aí esses leucócitos que está vindo pelo sangue, né, ele vai passar por um processo chamado de apedese, e vai até onde está vai até onde está o problema, né? E aí vai consequentemente aumentar o fluxo sanguíneo, liberar fluido, migração de leucócitos para a zona lesada, vai ter a febre e proliferação de leucócitos. A febre até então é para matar o micro-organismo, tá bom? Tentar matar é como se fosse uma resposta imunológica mesmo, tá bom? E vai proliferar os leucócitos para todos virem para cá, causando calor, rubor, edema ou até
mesmo dor. Tá bom? É muito bonito isso. Eu falo assim, meu, nosso sangue é um sistema complexo de saber. Não é nem sistema, né? Mas parece. Bom, falando do nosso último amigo do sangue, que são elas, as plaquetas, que vão atuar na coagulação sanguínea. Portanto, quando um vaso sanguíneo se rompe, as plaquetas aderem imediatamente ao local. Como está aí. Como está aí. Bom, agora nós vamos analisar isso daqui, que é como se forma a rede de fibrina, que no caso que é aquela casquinha que às vezes a gente fica encucado e tira, tá bom? Exemplo, então nós temos, ó, lesão, temos um tecido com lesão, plaquetas aglomeradas. Aí o que vai acontecer? Ó, a tromboplastina, na presença de cálcio no plasma, acelera a produção de protrombina, que é produzida no fígado com auxílio da vitamina K. Protrombina em trombina, então vai pegar o cálcio e vai fazer com que a protrombina vire trombina. O que vai acontecer? Que por sua vez estimula a conversão de fibrinogênio, outra proteína sanguínea, em fibrina, portanto, formando uma rede no ferimento na qual ficam retidas as hemácias, formando o coágulo, que é aquela casquinha, né? Casca que fica na nossa pele, que às vezes a gente vai lá tirar e não pode tirar, não tire, tá bom? Mapa mental que eu coloquei aqui, nossa, quanta coisa tal, meu, fica tranquilo, isso aqui eu coloquei porque eu achei bonito e quis colocar aqui porque é bem legal isso, tá bom? E meu povo, antes de encerrar, trouxe uma frase super interessante do Alexander Graham Bell, que diz assim, ó: não ande apenas pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Alexander Graham Bell. Faça o seu caminho, não se inspire no outro, mas faça o seu caminho e dê o seu melhor. Tá bom? Meu povo, é isso por hoje. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a entender melhor esse assunto. E qualquer dúvida, qualquer assunto, qualquer pergunta, pode tirar, mandar mensagem lá para mim no direct no nosso Instagram, que está aqui, ó, @_estudo.fácil. Tá bom, meu povo? Então, muito obrigado, e nos encontramos então na próxima aula com mais um tema para abordarmos. Tá bom? Fiquem bem, muito obrigado e até a próxima!